Olá, meus queridos! Meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e estamos aqui com o nosso projeto Questões Diárias, tá? E nesta semana nós escolhemos a banca IBFC. Inclusive foi a escolhida para o concurso dos Correios, né? É ela que vai fazer as provas. E é uma banca gramatiqueira, então fiquem sabendo que vocês vão ter que estudar gramática. O bom, ela não é de pegadinha, então é você estudar, treinar direitinho, tá? Verificar como ela cobra e garantir a aprovação. Vem que eu vou mostrar como ela cobra. Nossa primeira questão da semana, tá? Ó, a primeira questão, ela é de 2024, tá? E ela é de análise sintática. Por quê? Porque essa banca é sintática. Então, o que você tem aqui, ó? Analise a função sintática dos termos da oração. Esse tipo de questão cai muito, em que ela te dá a estrutura. Às vezes a estrutura é um pouco maior, um pouquinho mais complexa, mas é de análise. Ela vai partindo e você tem que marcar a alternativa que faz a análise correta, tá? Ela fica temerosa. E assinale a alternativa correta em relação à classificação. Então, eu tenho várias alternativas, ó. Letra A. Ela, sujeito indeterminado, fica, verbo transitivo direto, temerosa, objeto direto. A gente tem aqui uma pequena variação, ó. Ela para sujeito indeterminado, sujeito simples e sujeito inexistente. Então, o legal era você já analisar. Não ficar olhando a alternativa, não. Era bom você já saber, ó. Fica, é verbo transitivo direto, transitivo indireto ou de ligação. Temerosa é objeto direto, é predicativo do objeto, predicativo do sujeito, predicado verbal, predicado nominal. Então, o interessante nesse tipo de questão de análise sintática não é você ficar procurando a alternativa, é você já saber fazer a análise sintática, tá? E como é que a gente faz a análise sintática? Primeiro marca o verbo e procura o sujeito, é básico. Classifica o sujeito. Depois volta para o verbo e classifica o verbo. Se você souber classificar o sujeito e classificar o verbo, você já tem, a gente pode dizer, uma base para o processo sintático, porque é essa a base, tá? É aí que começa todo o processo da análise. Então estude, treine classificação de sujeito e classificação de verbo. Porque se você sabe o verbo, automaticamente você relaciona com o tipo de complemento. Verbo de ligação, pede o predicativo do sujeito, né? Verbo transitivo direto, pede o objeto direto. Você vai automaticamente relacionar, tudo bem? Então estude a análise sintática. Vai cair na sua prova se você for fazer qualquer concurso da banca IBFC, tá? Bom, e aí, qual você marcou? Dê uma olhada e diga qual é a alternativa, né? E se você quer treinar, fazer mais questões do IBFC, aproveite. Estamos lançando nesta semana o Quebrando a Banca IBFC, com 200 questões. Normalmente, os Quebrando a Banca são com 150, mas o IBFC tem muitas questões, muitas mesmo. Então, nós vamos fazer uma de 200 questões, dividindo por assunto, colocando prova completa, bem legal para você saber como a banca cobra. Está numa promoção por até o dia 15 de novembro, tá? Esse valor promocional, R$ 59. Se você quiser o combo do Quebrando a Banca IBFC mais o português de complicado já todo gravado, aí o combo fica 179, tá? Quebrando a Banca tem duração de 4 meses, o combo tem duração de 6 meses, dá para estudar bastante. Eu, se fosse você, aproveitava. Tudo bem? E aí, qual é a questão que você marcou? Vamos fazer uma por uma, tá? Yara, eu queria era fazer ao vivo, porque essas questões aí são gravadas. Tudo bem, você quer ao vivo? Então aproveita, ó. Nós vamos fazer uma turma direcionada para os Correios, tá? E aí com transmissão ao vivo, tá? Ela vai ocorrer às terças e quintas, das 16 às 18, inicia dia 29 de outubro, tá? Ah, Yara, eu não tenho esse horário à tarde, mas ela vai ficar gravada. Então você pode assistir a aula depois de gravada e ela vai ficar gravada até o fim do curso, né? Ela tem duração de 4 meses. Em média, os nossos cursos têm essa duração, tá? E aí, se você fizer o curso ao vivo de português, você ainda tem o bônus do Quebrando a Banca IBFC. Nossa turma completa, preparando para quem vai fazer Correios, está R$ 130. E você ganha o Quebrando a Banca IBFC. Então, antes de comprar o Quebrando a Banca IBFC, vê se essa turma não é melhor para você, tá? É uma turma com conteúdo completo, tá? O mesmo conteúdo dos Correios a gente vai trabalhar ao vivo, com matéria mais exercícios. Exercícios de fixação e exercícios do IBFC, diferentes daqueles do Quebrando a Banca. Ó, você vai multiplicar aí o conhecimento. Tudo bem? Começa dia 29 e termina dia 29 de outubro. São 10 encontros.
termina dia 28 de novembro. Vem, aproveita, tá? Aproveita que aqui você garante a sua aprovação. E aí, qual é a questão, hein? Olha, aqui ele me disse que ela é sujeito indeterminado. Deixa eu avisar uma coisa para você. O sujeito indeterminado não aparece. Então, se tiver uma palavra aparecendo, o sujeito é simples ou é composto, tá? Porque se eu vejo uma palavra qualquer funcionando como sujeito, não pode ser indeterminado. O indeterminado é representado por um ponto de interrogação. Indeterminado ou é verbo na terceira pessoa do plural, né? Falaram mal de ti, ou é verbo com partícula C. Ainda tem que fazer uma análisezinha, mas no mínimo tem que estar no plural ou tem que ter partícula C. Aqui eu estou vendo o sujeito. Gente, se eu estou vendo o sujeito, ó, quem fica temerosa? Ela. Então o sujeito aparente, ele está aparecendo, ou ele é simples ou ele é composto, depende da quantidade de núcleos. Tem um núcleo só, sujeito simples, tá? O legal é que eu acho que você sabia que o sujeito aqui era simples e aí ajudava, tá? Por quê? Porque vocês têm um problema com esse tipo de verbo, tá, gente? Vamos dar uma decorada, ó. Ser, estar, permanecer, ficar, são predominantemente verbos de ligação, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, são predominantemente verbos de ligação. Yara, eles não podem ter outra classificação? Podem. Eles podem ser auxiliar, eles podem ser intransitivo, mas eles nunca serão verbo transitivo direto. Nunca serão verbo transitivo direto. Nunca serão verbo transitivo direto. E é aí que mora o perigo. Olha como vocês fazem às vezes. Peraí, Yara. Ela fica o quê? Ela fica o quê? Temerosa. Ai, temerosa é objeto direto, verbo transitivo direto. Não, nunca. Nunca, gente. Verbo ser, estar, permanecer, ficar, eles nunca funcionarão como verbo transitivo direto, tá? Eles são predominantemente verbos de ligação. Podem sim, dependendo do contexto, ter outra classificação, tá? Então, ó, já dá uma decorada, ó. Ser, estar, permanecer, né? Permanecer, ficar, tá? São predominantemente verbos de ligação. Podem ter outra classificação? Podem. Podem ser verbo auxiliar, podem funcionar como verbo intransitivo, tá? Mas eles nunca serão verbo transitivo direto. E é aqui que você erra. Ah, ela estava doente. Ela estava o quê? Para de perguntar o quê para esses verbos. Esses verbos nunca serão transitivos diretos. Então, se eles nunca serão transitivos diretos, eles nunca terão objeto direto. Tudo bem? É aqui que mora o perigo, né? Você fica chamando esses verbos de transitivo direto, né? Estava o quê? Ficou o quê? Permaneceu o quê? Pode parar. Esses verbos não são transitivos diretos. Tudo bem? Letra A estava errada, né? A gente já sabe, inclusive... Ah, não, ainda não sabe. Sabe sim a classificação, tá? Ela é sujeito simples? Sim. Aparece, tem o núcleo. Fica, é verbo transitivo indireto? Não. Verbo transitivo indireto exige preposição. Verbo transitivo indireto exige preposição. Esse verbo, ele não exige preposição, por isso é comum você confundir com o verbo transitivo direto, tá? Não é. E, gente, se ele fosse verbo transitivo indireto, ele pediria um objeto indireto e não um predicativo do objeto, né? Sujeito simples, sim. Verbo de ligação, sim. Ser, estar, permanecer, ficar. E aí que tá, ó. Todo verbo de ligação exige um predicativo do sujeito, tá? Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho sempre um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito, tá? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Alternativa, letra C de casa. Eu vou ser sincera, essa questão é básica e ela é relativamente fácil para quem já está estudando gramática. Se você não está estudando gramática, se você só trabalha em interpretação de texto, essa questão pode ser difícil. Se você é viciado em objeto direto, essa questão pode ser difícil. Então, fica a dica para quem vai começar a estudar análise sintática, tá? Primeiro, exercícios de identificar sujeito. Segundo, exercícios de classificar verbo, tá? É porque primeiro você tem que procurar o sujeito. Quando você não procura o sujeito, você fica chamando o sujeito de objeto direto. Então, essa ordem
faz você sair do seu principal vício. Você classifica tudo como objeto direto e classifica tudo quanto é verbo com verbo transitivo direto. Estabeleceu a ordem, você vai saindo do vício, ó. Verbo, sujeito, verbo, complemento, tá? E primeiro, decora logo os verbos de ligação. Então, ó, ela, sujeito simples, fica, ser, estar, permanecer, ficar, verbo de ligação. Verbo de ligação sempre exige um predicativo do sujeito. Tudo bem? C de casa. Deixa eu dar uma olhadinha na letra D de doido, tá? Sujeito indeterminado não é, verbo de ligação sim. Mas, gente, quando você tem verbo de ligação, tá? Verbo de ligação, você tem um predicado nominal. Mas o predicado inclui o verbo, entende? Ó? O que você tem? Ó? Isso aqui é verbo de ligação. Isso aqui é predicativo do sujeito, tá? Isso aqui, ó, o verbo mais o predicativo, isso aqui é predicado nominal. É predicado nominal, tá? Mas não é só o temerosa, gente, ó. Temerosa é predicativo do sujeito, não é predicado. Predicado contém verbo, tá? É predicativo do sujeito. Da letra D, só o que estava certo era a classificação de fica, tá? E a letra E. Iara, eu achei que era esse. Não, primeiro que o ela não é sujeito inexistente. Sujeito inexistente é com verbo haver no sentido de existir, fazer, indicando o tempo, verbo que indica fenômeno da natureza, no sentido real, né, do fenômeno, e o verbo ser, indicando o tempo ou distância. Aqui o sujeito era simples, né? Fica é verbo de ligação? É. Iara, mas ó, o predicado aqui é nominal. Não, mas temerosa não é predicado. Temerosa é predicativo, que é um termo, tá? Predicativo do sujeito. E o que é o predicado nominal? O predicado nominal, ele envolve o verbo de ligação, né? É todo predicado. Predicado, na verdade, gente, contém verbo. E é tudo aquilo que sobra tirando o sujeito. Então é assim, ó, tirou o sujeito que sobra predicado. Tirou o sujeito que sobra predicado. Mas o predicado contém verbo, tá? Então, isso aqui tudinho seria um predicado nominal, tá? Então, só temerosa não é predicado nominal. Só temerosa é predicativo do sujeito. Tudo bem? Ok? Então, a primeira coisa que você faz, verbo, sujeito, depois volta para o verbo para classificar. E a primeira classificação que você faz é de verbos de ligação, depois os verbos de ação. Tudo bem? E aí, ó, a alternativa correta era a letra C de casa. Ela, sujeito simples, aparente, tá? Fica, ser, estar, permanecer, ficar, verbo de ligação. Todo verbo de ligação sempre exige predicativo do sujeito. Todo verbo de ligação sempre exige predicativo do sujeito. Yara, só existe predicativo do sujeito com verbo de ligação? Não, eu não falei isso. Isso fica para uma próxima questão. Eu disse que se você encontrar o verbo de ligação, ele sempre vai exigir predicativo do sujeito. É daqui, ó, do verbo para lá. Encontrou o verbo de ligação, ele exige um predicativo do sujeito. Tudo bem? Alternativa letra C de casa, questão relativamente fácil, mas mostra a cara da banca. É uma banca gramatiqueira, comece a estudar gramática, ok? Espero que você tenha gostado. Essa é a dica de hoje, segunda-feira. Amanhã tem mais outra dica, mais outra questãozinha do IBFC. Tudo bem? Beijinho, até a próxima dica.